Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Faço convite para quem não é inscrito ainda, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, comente para concorrer esse livro, o Cisne Negro do Taleb, que eu estou sorteando, e parabenizar o Guilherme Ribeiro, ganhador do último sorteio do vídeo 1 da temporada O Curto Prazo Não Funciona. Bom, vamos lá, o tema do vídeo de hoje são BDRs, os Brazilian Depositary Receipts, o que é isso, né? E como que a gente pode se beneficiar disso, né? Por que o curto prazo não funciona para algumas pessoas e funciona para outras? Certamente aqueles que conhecem os investimentos em BDR, né? Uma forma fácil de você investir em empresas não brasileiras, né? Então nada mais é do que os depósitos de ações, né, listados no nosso Ibovespa. Você compra da mesma forma que você compra uma Petrobras, uma Vale, né, qualquer companhia listada aqui no Brasil no Ibovespa, você compra também o BDR, né? Então são ações não brasileiras listadas aqui, da mesma forma, né, que existem os ADRs. Então a Vale, né, quando ela é negociada lá nos Estados Unidos, tem o ADR da Vale, que é o American Depositary Receipts. Esse é um assunto para um outro vídeo. Hoje a gente vai falar da importância, né, de você colocar no seu radar, né, na sua forma de investir, também o investimentos em BDR. E a gente vai falar algumas considerações que parecem ser complexas, né, e trazem medo para o investidor, e aí, consequentemente, ele não tem sucesso no curto prazo, porque ele acaba fechando o radar de investimento, ele acaba limitando, né, a sua forma de investir, e aí ele esquece que tem diferentes mercados, diferentes empresas com receitas globais, né, quando a gente está falando de BDRs, não necessariamente é receita só dos Estados Unidos, né? A gente pensa muito a Apple, por exemplo, para pegar um BDR grande, né, com liquidez, como sendo uma empresa que tem receita ali em dólar apenas. Não é a única vantagem e é preciso conhecer BDRs para que você tenha sucesso também no curto prazo. O importante é ressaltar aqui, né, que existem aqueles investidores que não têm sucesso no curto prazo pelo simples fato do desconhecimento, né? Então esse é um primeiro objetivo meu com esse vídeo aqui, nesse sentido de tornar, né, o conhecimento igual a todos, né? Muitos ainda imaginam que investir no exterior é só para quem tem muito dinheiro, né? Ou você precisa abrir uma conta lá fora, aí tem as complicações de declaração de imposto de renda. Não é bem assim, tá? É até normal a gente se deparar com esse tipo de dúvida, e eu recebi muita dúvida sobre isso, então até por isso que eu estou trazendo esse conceito relativamente básico, né? Porque até 2020, né, você precisaria ser um investidor ali profissional, né, para fazer esse tipo de investimento, algo que era bastante restrito, né? E o mercado vem evoluindo de uma forma muito rápida, isso tem avançado inclusive na liquidez, né, dos BDRs. Então você hoje, por meio da conta ali na sua corretora local mesmo, você consegue investir em empresas como Caterpillar, Chevron, ExxonMobil, Apple, Facebook, Google, né, de uma forma fácil e simples, né, da mesma forma que você investe nas ações locais, né? Então a gente volta, né, num conceito do vídeo 1, que é o da própria diversificação, né? Eventualmente você imagina que quer ficar exposto em petróleo, porém você sabe do caos político naquele determinado curto prazo que você determinou, né? Então, eventualmente, Petrobras não seria uma boa alternativa, mas da volatilidade do cenário político, né, tem tantas outras empresas petrolíferas pelo mundo que não vão sofrer com isso, né? Muitas vezes, né, o investidor não quer investir em Vale por alguma questão até mesmo ESG, né, que se fala muito, né, teve alguns eventos, né, e aí o investidor do curto prazo não fica exposto a minério, deixa de ganhar aquele caminhão de dividendo, né, que a Vale distribuiu em 2022, diga-se de passagem, né, Vale e Petro distribuíram mais dividendos, né, as duas juntas, do que todas as outras ações somadas do índice, né? Então, o investidor deixa de se beneficiar disso no curto prazo. Eventualmente, se conhecesse os BDRs, né, se tivesse investido, por exemplo, na Rio Tinto, né, ela distribuiu ali, historicamente distribui dividendos, né? Agora, não é o assunto do vídeo, inclusive eu tenho de cabeça o dividendo que foram de R$50, né, quase R$50 em 2021. Então, a forma, né, de você ter sucesso no curto prazo, né, e consequentemente no longo prazo, é sim diversificando, né? Existem aqueles momentos em que é necessário
dolarizar o patrimônio, é necessário você reduzir a exposição ao Brasil ou aumentar a exposição a outras fontes, né, a outros mercados globais, como você pode fazer de forma muito fácil via BDR. Outro ponto relevante que eu queria trazer aqui no vídeo, né, que a gente comentou brevemente, eu vou explorar um pouquinho mais, né, as receitas, né, dessas empresas, dos BDRs, não serem exclusivamente dos Estados Unidos. Se a gente pegar o índice S&P 500 como referência, né, a gente está falando de cerca de 52% das receitas das companhias listadas no S&P 500, um dos principais índices da Bolsa Americana, sim, receitas em dólar relacionadas à economia americana. Os outros, né, 48%, é diversificação geográfica global. Né? Em segundo tamanho ali de receita das companhias, a gente está falando da Ásia, né? 14% de receita do S&P vem do mercado asiático, né? Mais ou menos 14% também vem da Europa. A gente está falando de 7% África, 7% Canadá, valores aproximados, e só 4% América do Sul. Né? Então, a vantagem de você investir em empresas americanas por meio dos BDRs é justamente diversificar. Né? Será que num cenário, como a gente apontou em alguns morning calls, né, de recuperação de preço de índices de tecnologia, de bolsas asiáticas, né, no fim do ano, não era o momento de fazer, né, algumas exposições via BDRs e diminuir talvez aquele capital alocado apenas em Brasil? Então esse é um fator muito importante, é uma justificativa do porquê o curto prazo não funciona para algumas pessoas, aquelas que têm restrição, né, ou pelo vídeo importante que a gente falou na temporada 1, né, das finanças comportamentais, aquele viés de só investir onde conhece, né, o viés de você investir no mercado que você conhece. Então a gente pensa em Brasil, eu sei as empresas listadas ali do Ibovespa, vou investir naquelas que eu conheço porque estão aqui, né, e quando a gente fala talvez da Rio Tinto, né, muitos ainda não conheçam que é um par de vale, né? Quando a gente fala de uma ExxonMobil, né? Quando a gente vai falar de outras empresas, né? de Mastercard, de bandeiras de cartão, por não ser tão do nosso dia a dia, aquele viés que a gente comentou na temporada 1 do curto prazo não funciona, se junta a outros fatores aqui e o curto prazo acaba não funcionando. Então é extremamente importante que você conheça, né? E esteja aberto a investir em BDRs. É claro que aqui eu não estou fazendo propaganda, né, evidente de investimentos no exterior ou invista apenas em empresas americanas. Eu estou abordando um aspecto técnico, né, que o BDR, né, e se a gente quebrar esses conceitos, o BDR de uma Apple, né, o valor que a gente vai pagar em reais pela Bolsa Brasileira do BDR Apple, ele é a exata conversão, né, do quê? Do valor da empresa, representado pelo número de BDRs daqui, multiplicado pela cotação do dólar. Então, esse é um outro ponto e o último, né, para a gente concluir o vídeo que eu quero falar. Muitos perguntam como eu invisto em dólar, né? Como eu vou me beneficiar do dólar no curto prazo, como é que eu vou me proteger da desvalorização do real, né? É sempre uma questão muito recorrente. Por meio dos BDRs, né, você tem essa questão cambial, né, sendo um fator importante da valorização, obviamente também da desvalorização, né, no caso de BDRs. Então é uma forma sim de você estar exposto à variação do dólar e o valor do BDR, lembrando, né, o valor daqueles depósitos representados, cada empresa tem uma quantidade de BDRs que representa uma ação americana e multiplicado, né, pela cotação do dólar. Pura e simplesmente isso. Então, quando você compra o BDR, você está se protegendo, né, da variação, ou se beneficiando, ou também se prejudicando da variação do dólar, mas é uma ferramenta de proteção do curto prazo. É isso que faz um investidor ter sucesso no curto prazo. Né? Então, a gente falou alguns pontos aqui, recapitulando. Né? Primeiro deles, a questão do dólar. Segundo deles é você aumentar sua diversificação e, obviamente, pesar menos, né, cenários conturbados, né, da Bolsa Brasileira em virtude da cena política. Você pode diversificar com essas empresas que receitam no globo inteiro. Né? 50% quando a gente fala de S&P, né, estamos falando de BDRs, né, de empresas americanas,
receita americana, e os outros, né, a gente já abordou detalhes aqui, 14% Europa, e você consegue ir dosando essas medidas no curto prazo, né? Em cenários de recuperação, você pode pesar mais sua alocação em um determinado continente, né, ou determinar um peso menor num país específico, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você tenha capturado pontos importantes para colocar na sua estratégia também de curto prazo e certamente ter performance no longo prazo. Se gostou desse conteúdo, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e você vai concorrer a esse livro, A Lógica do Cisne Negro. Lembrando, parabéns aí para o Guilherme Ribeiro, que ganhou o livro. Manda os seus dados, seja pelo Telegram, pelas redes aí de comunicação que temos junto à Levante, para que a gente envie sem custo para você. Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Até o próximo vídeo.